Vamos lá. Eleição americana tem influência nessa instabilidade do índice Bovespa? Ah, na, na terceira derivada tem, o Francisco. Na terceira derivada tem. Né? Porque o mercado lá dando uma guinada com Trump, né? Mais liberal e tal, não sei, pode ser, mas assim, influência aqui, né, não sei, é muito longe, muito pouco. Né? Não, não é algo que mude. A gente vai continuar com o mesmo executivo, com a mesma política econômica, não vai mudar nada. Então não tem grande relevância. O que acontece, às vezes, uma guinada novamente lá para uma economia mais liberal, mais à direita, pode influenciar uma próxima eleição aqui. Né? Agora, o que influencia muito mais a Bolsa aqui, mas ainda não é o momento, é a desaprovação do atual governo que está subindo. Então, num próximo pleito, como é que um governo com uma desaprovação tão alta se reelege? Muito difícil. Então, num próximo pleito, a gente tem a chance, sim, aí do Brasil voltar para uma guinar de novo, né, mais... Que, na verdade, assim, vamos ser sinceros, né? O Brasil nunca teve governo de direita, né? Vamos ser sinceros, um governo liberal mesmo nunca teve. A gente tem ali flertes liberais, né? Mas volta a sinalizar com esses flertes liberais. De certa forma, tira um pouco do Estado. Né? A grande bronca que eu tenho é o tamanho do Estado e a relevância dele na nossa economia. Quão influente é? Veja bem, a maior empresa brasileira, uma das maiores empresas do planeta de petróleo, responde ao desejo de o executivo, do presidente de um país, que foi eleito, né, pelo voto. Quer dizer, olha o absurdo. Era para ser completamente, a empresa era para ser completamente técnica. As tomadas de decisões da empresa têm que ser técnicas. E não ao sabor do que quer uma pessoa, que é o presidente do executivo. Ele não deveria ter relevância em cima. Então, assim, olha o tamanho, o quanto o Estado brasileiro ele avança para cima da economia. Por quê? Porque essa empresa ela é responsável por determinar o preço da gasolina, do óleo. Né? Então, assim, outra coisa que a Alci está colocando, olha a verba que esse governo destina para uma única emissora, que é a Globo. Isso tudo você mexe com a economia, você mexe com a opinião. Então, assim, o tamanho do Estado no Brasil é muito grande. Se eu diminuo um pouco isso e deixo a iniciativa privada ocupar espaço, reduz taxa de juros, reduz o gasto, reduz o gasto público e tal, basta ver a Argentina. Né? Houve um choque de gasto lá, por parte do novo governo, a taxa de juros vem despencando. É capaz de pegar a nossa. Então, olha só, é só o governo enxugar. Então, você vê assim, hoje tem uma declaração do Lula falando que o Banco Central vai reduzir os juros, eles têm que ver a economia ao nosso lado. Mas o próprio governo não reduz o gasto. E a gente sabe que gasto público é altamente relevante para a expectativa inflacionária. Por quê? Quando você olha para uma curva de juros no mercado, a curva está subindo. Por quê? Porque o gasto está aumentando. Se o gasto está aumentando, o que o mercado faz? Eu quero mais taxa para te financiar, cara. Você só gasta. É como se você ganhasse 10, gastasse 10. Aí você vai no banco pedir dinheiro emprestado e fica nervoso porque a taxa para você é maior. Mas tem que ser, porque você não é superavitário. Você é deficitário. Logo, o banco vai precisar te cobrar mais. Por quê? Porque olha o risco. Para pôr dinheiro na tua mão, ele vai cobrar mais. Porque você é risco. Então não dá para fazer uma taxa legal para você. Então, esse é o retrato. Só que aí o Estado é tão forte, tão pesado, que ele vai e pressiona o Banco Central. Porque, não, tem que baixar esse juro aí, rapaz. Tá pensando o quê? Não sei o que tal. Então, assim, é esse contexto que gera a sensação de risco. Então, assim, os Estados Unidos vai... Se lá mudar, aqui muda. Não é bem assim. Agora, aqui, é óbvio que você tem uma influência, mas aqui, esse modelo de gestão econômica que a gente está vivendo, isso já foi feito no passado e não deu certo. Daí essa desaprovação, provavelmente. Por quê? Porque a memória, nossa, apesar da gente falar que a memória é curta, né? Mas a gente está falando de 2010 e 2015, foi logo ali. A gente viveu isso. Se você olhar o gasto público, a gente aumentou o gasto como uma segunda pandemia. O gasto público hoje está do tamanho do auge da pandemia. E muita gente criticou o governo anterior pelo gasto, que estourar o orçamento, não sei o que e tal. Né? E agora a gente está no mesmo nível de gasto. E não tem pandemia. Tá? Qual o reflexo disso? Vocês lembram que pós-pandemia a taxa de juros subiu por aumento de gasto. Né? Então, hoje, o que o Banco Central falou? Eu vou baixar juros se você não para de gastar. Como é que eu vou baixar juros? Então,
Esse tamanho do Estado inchado, se um dia a gente reduz no próximo eleição, isso é potencial para disparar a Bolsa, é fato. Né? É fato. Né? Isso aí sim. Agora, lá fora, mexer aqui, não. Tá?